Olá, sejam bem-vindos. Mais uma aula aqui começando e hoje a gente vai ter uma aula bem especial que eu vou falar como você pode criar um Instagram que atraia clientes para a educação financeira, para as suas mentorias, né? E é bem importante explicar a diferença. Existem Instagram, contas, perfis com objetivos diferentes. Nem toda conta de Instagram tem o mesmo objetivo e vocês vão entender hoje aqui qual é a diferença de um Instagram que vai atrair cliente e qual é a diferença de um Instagram que tem a visão de trazer influência digital para fazer parcerias, combinado? Vou explicar tudo isso para vocês aqui hoje, então sejam todos bem-vindos. Então, para começar, vocês precisam entender qual é a diferença entre uma conta de Instagram que é voltada para você atrair clientes e uma conta que é voltada para atrair parcerias. Como vocês acabam levando em consideração e como referência as grandes contas no Instagram, vocês acabam se referenciando nas contas que têm objetivo de influência, de fazer parceria. E vocês acabam se limitando, achando que só podem trabalhar com o Instagram tendo uma conta grande, uma conta em que atraia muitas pessoas. Só que para você vender suas mentorias, os seus processos de educação financeira, você não precisa ter muita gente no seu Instagram. Você precisa ter o público certo que vai se interessar para comprar o seu serviço. E por que não precisa ter tanta gente? Porque pensa, quando você tem uma conta de influência digital, as grandes marcas só vão te enxergar e só vão fazer parceria com você depois que você tiver um certo número de pessoas te seguindo. Porque o que as marcas querem? As marcas querem alcançar a tua audiência. Então, imagina, você tem uma conta com 10 mil, 20 mil seguidores, é possível você conseguir uma parceria? É. Agora, essa parceria não é uma parceria que você vai ganhar milhões daquela empresa. Geralmente vai começar com um valor pequeno. A cada clique no seu link você ganha 25 centavos. A cada clique são 10 centavos. Então você vai precisar de muitos cliques para conseguir fazer um valor que vá valer a pena. Eu conversei com uma das minhas alunas da turma 7 ou 8, se eu não me engano, a Ana, e ela tinha um canal de YouTube com mais de 20 mil inscritos no YouTube e ela já monetizava o canal do YouTube. Mas para vocês terem uma ideia, ela tinha que fazer vídeo todos os dias, conseguir uma audiência top lá nos vídeos dela de educação financeira e o que ela conseguia de rentabilizar pelo YouTube era R$800 por mês. E não dá para poder viver com R$800 por mês. Então, para ela conseguir viver exclusivamente do YouTube, com a influência dela, ela teria que esperar chegar em 100 mil seguidores para de verdade conseguir ter aí uma renda entre R$1.500, R$2.000. Tô desanimando vocês com isso? Não, eu quero mostrar que é possível você rentabilizar muito mais rápido através da venda dos seus processos de mentoria e treinamentos. E aí não importa se você tem 10 mil pessoas te seguindo ou se você tem 300 pessoas, porque a pessoa que vai te contratar, ela não vai te pagar centavos, ela vai te pagar uma mentoria que vai custar R$1.000, que vai custar R$2.000, R$3.000. Então pensa, para a Ana conseguir rentabilizar R$800 no YouTube, ela tinha 10 mil inscritos, fazia vídeo todos os dias e conseguia R$800. Você, para conseguir monetizar R$1.000, você precisa de um cliente naquele mês. Vocês estão conseguindo perceber a diferença? Porque é mais lucrativo você trabalhar fazendo atendimento individualizado do que você tentar virar um influencer para, quem sabe, atrair a atenção das empresas e tudo para começar a ter parceria? E aí tem uma vantagem para falar para vocês. Quem atende individualmente, quem vende mentoria, não precisa se preocupar com medo de se expor na rede social. Porque você vai falar com um público tão específico que dificilmente você vai ter hater, dificilmente vão ter pessoas te xingando. Porque se você quer ter uma influência digital, você tem que alcançar muita gente, por consequência, você vai atingir um monte de gente que não gosta do que você fala. Você vai ter que ser mais polêmico, você vai ter que entrar em brigas com as pessoas, e isso atrai haters. Só que quando você
Fala com a pessoa certa. Você não está atrás de uma grande audiência. Você está só focando em falar com as pessoas certas que querem te ouvir. Elas não viram seus haters. Então, gente, ficou claro para vocês qual que é a diferença de uma conta para influenciadores e qual que é uma conta para mentores? E aí agora eu vou contar para vocês o que vocês precisam ter para atrair o cliente para te contratar como mentoria. Combinado? O que eu vou ensinar para vocês agora é focado em você ter o cliente para mentoria. Então fica ligado nisso aí, que pega o papel e caneta aí para poder começar a anotar. Primeira coisa, você vai ter que definir, quero criar minha conta no Instagram, o que eu faço? Primeiro ponto, defina quem é o público que você quer atender. Falar de educação financeira é amplo. E se você fosse um influencer, tava tudo bem. Você podia falar sobre tudo de educação financeira, porque as pessoas iam chegando. Mas como você quer vender mentoria, você vai precisar ser um pouco mais específico. Então você vai pensar assim: vou criar uma conta de Instagram para falar de finanças para mulheres. E aí o seu foco vai ser atrair as mulheres para o seu Instagram para você vender a mentoria para elas, tá? Não, eu não vou falar para mulheres, Aline, eu quero falar para qualquer pessoa. Posso? Pode. Só que você vai fazer uma seleção. Qualquer pessoa que tenha qual tipo de problema. E por que isso é importante? Porque a pessoa que quer aprender a investir é diferente da pessoa que quer sair das dívidas. E se eu quero falar com todo mundo, eu acabo não falando com ninguém. Se eu quero ajudar pessoas que estão endividadas a sair das dívidas, o meu conteúdo segue uma linha. Se eu quero ajudar pessoas que querem aprender a investir, o meu conteúdo vai seguir outra linha. Vê se está fazendo sentido na hora que vocês vão acompanhar alguma conta de Instagram. Vocês acompanham conta de Instagram em assuntos que você tem interesse, ou você segue contas de Instagram aleatoriamente? Nosso tempo é muito raro, nosso tempo é escasso. Então você não vai ficar perdendo tempo com um monte de conta. Vou dar um exemplo em outro nicho para vocês entenderem. Eu não como glúten e nem leite, tá? Eu tenho restrição alimentar a glúten e leite. Quando eu sigo uma conta lá que tá gluten free, eu sigo porque eu quero as receitas do gluten free. Imagina se aquele Instagram tá lá colocando receita gluten free e depois ele fala assim: ah não, vou colocar uma receita aqui com glúten, com tudo, porque vai atrair mais gente. Vai, só que ao mesmo tempo que vai atrair mais gente, ele vai me perder na história. Porque eu não tô afim de saber a receita da pizza com farinha de trigo. Eu não posso comer farinha de trigo. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Na hora que você escolhe um nicho ou um público que você quer falar, você vai direcionar todo o teu Instagram para esse nicho, para esse público. Esse é o primeiro ponto. Aline, não escolhi meu nicho ainda. O que eu faço? Testa. Inclusive lá dentro do eFink, a gente dá para vocês um passo a passo para vocês começarem a assistir as aulas e a gente já dá a sugestão do post. Aquela fase é a fase de você treinar. Então você não está preocupado ainda em fechar cliente, você está preocupado em treinar. Aí você vai treinar como que faz o post, como que publica, como é que coloca a legenda. Isso tudo é o treinamento. Agora, depois que você quiser realmente atrair o cliente pela rede social, aí vai ser importante você escolher o público que você quer atrair, tá? Segunda coisa, segundo ponto muito importante. Para atrair pessoas que sejam compradoras, você tem que criar um perfil que seja claro nas informações sobre o que você faz. Muitas pessoas criam um perfil e colocam lá: educador financeiro. Eu te ajudo a mudar a sua vida financeira. Ponto. Você acha que está específico, mas para a pessoa que está te acompanhando, não está. Porque ela não sabe o que você faz. Tá, ela tem um perfil de educação financeira e ela ajuda pessoas a cuidar do dinheiro. Legal. Como que ela faz isso? Será que ela faz isso aqui através dos posts? Será que ela faz live? Será que ela dá palestra? Será que ela dá treinamento? Será que ela tem curso? Será o quê? A pessoa, ela não vai ficar investigando a tua vida para saber se você dá mentoria ou não. Ela não vai ficar investigando para saber se você tem um curso. Então, na sua bio,
O que é a bio? É a partezinha que vai a sua fotinho, o teu nome, tudo. Então lá na sua bio tem que estar claro: educadora financeira, eu te ajudo a sair das dívidas de forma prática e rápida. Mentorias individuais, contato tal. E aí você bota uma setinha para o seu contato. Eu preciso dizer o que eu faço. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas que eu vou analisar no Instagram não fazem isso. Você precisa colocar, se você faz mentoria, você tem que colocar mentorias individualizadas. Se você tem um curso, você tem que colocar curso tal. Se você faz palestras, você coloca convites para palestras. Tem que ter isso, senão as pessoas ficam olhando e vão achar que você é influenciadora. Lembra que tem muita gente que recebe dinheiro das empresas para poder criar conteúdo? Se você não recebe dinheiro de empresa nenhuma para gerar conteúdo e você não tem isso lá, você tá só fazendo aí de graça, entendeu? Você tá gerando conteúdo de graça, porque as pessoas que estão do outro lado, elas não sabem que isso é um trabalho. Então a gente precisa ter esse cuidado, certo? Terceira coisa, crie conteúdo com uma linguagem simples. Isso é muito importante. Nós que somos educadores, que viemos da área de finanças ou de uma área mais técnica, a gente tem uma linguagem muito técnica. É normal isso. Só que na hora que você vai vender para uma pessoa que não é técnica. E se você usa uma linguagem técnica demais, a pessoa desconecta de você porque ela não está entendendo nada. É a mesma coisa de você assistir um filme em outro idioma, sem legenda. Você não entende nada, então você desliga o filme. Com educação financeira é a mesma coisa. Você precisa fazer o exercício de tornar a tua linguagem cada vez mais simples. Se você vai explicar, se você vai falar sobre a taxa Selic, você precisa explicar de uma forma simples o que é a taxa Selic. Não adianta você colocar taxa Selic é a taxa básica de juros. Esbrifes. As pessoas leigas não sabem o que significa taxa básica de juros. Então você vai ter que traduzir isso. Traduz. Aí você vai colocar: Selic é uma taxa que é usada para direcionar todas as outras áreas, todas as outras taxas de juros no Brasil. Se a Selic sobe, os juros do cartão de crédito sobem, os juros dos empréstimos sobem, os juros do cheque especial sobem. E também os investimentos que estão vinculados à Selic também sobem. Ah, Aline, agora eu entendi. Vocês estão percebendo qual que é a diferença entre Selic é a taxa básica de juros do Brasil? Ninguém entendeu nada? Ou eu explicar o que é a taxa Selic? Então isso vai fazer você ter um Instagram que as pessoas queiram seguir e que as pessoas queiram te contratar. Porque elas não vão te contratar porque você é muito inteligente. Elas não vão te contratar porque você fala difícil. Não. Eu quero um professor que me ensine. Eu não quero um professor que saiba muito e que eu não entenda nada. Tá fazendo sentido isso pra vocês? Então, toda vez, qual é o exercício que você vai fazer? Você vai fazer um exercício de simplificar. Como é que eu pego esse conceito difícil e simplifico, que se a minha filha de 10 anos tivesse na minha frente, eu explicasse isso pra ela, ela iria entender. Se você fizer esse exercício, você vai ver que o seu Instagram vai ficar muito mais amigável e muito mais fácil das pessoas entenderem. Faça o exercício porque pra você é muito óbvio. E o que é óbvio pra você não é óbvio pro teu cliente. Às vezes a gente quer complicar demais a informação porque a gente acha aquilo ali muito básico. Ah, mas eu não vou nem falar mais sobre empréstimo consignado, que isso todo mundo fala. E as pessoas continuam caindo no empréstimo consignado, porque elas não sabem o que é. Ah, Aline, mas eu não vou falar de título de capitalização, todo mundo já sabe disso. Não, todo mundo, você que estuda finanças, que estuda educação financeira. Mas as outras pessoas não. Então, sempre pense nisso e faça esse exercício, certo? Vamos lá para a quarta parte? Quarta. Convide as pessoas para conhecer o seu trabalho. Se você não convidar, as pessoas não vão entrar. Lembre-se que o seu Instagram, a sua mentoria individual é como a sua casa.
Você não chega na casa do seu vizinho, bate na porta e fala assim: ei, vizinho, eu posso tomar um café aí com você? Você não faz isso, a menos que você tenha muita intimidade com o seu vizinho. Fora isso, não tem isso. Então, muitas vezes, você tá ali falando, dando conteúdo, fazendo a live, fazendo não sei o quê, mas você não convida as pessoas para conhecer o seu trabalho. E aí você fala: ai, Aline, eu faço conteúdo, mas nunca vendo. Você está oferecendo? Quantas vezes vocês que estão aqui me assistindo, que são meus alunos, ou não são ainda, mas que têm um Instagram de finanças, de educação financeira, quantas vezes na semana vocês fazem convite para as pessoas conhecerem o seu trabalho e para marcar a sessão de mentoria individual com vocês? Quero saber. Por quê? Se você não abre as portas e não convida as pessoas, elas não têm como entrar. Vocês querem que as pessoas adivinhem. Aline, eu estou fazendo conteúdo, eu estou gerando muito valor e ninguém me procura. Ninguém te procura porque você não está fazendo o convite. Então vocês precisam fazer o convite. Ó, a Nanda falou que faz diariamente. Parabéns, Nanda. Parabéns. A gente precisa saber o quê? Qual é a dose entre eu ficar o dia inteiro só convidando, né, para as pessoas conhecerem o meu trabalho, ou eu nunca convidar? Existe uma diferença aí, uma diferença sutil que vai fazer diferença nos seus resultados. Quantas vezes por semana você pode convidar para as pessoas conhecerem a sua mentoria? Vocês podem convidar todos os dias, desde que você esteja gerando conteúdo. O que é chato? Você abrir um story só para falar assim: quer ter uma mentoria comigo? Me manda uma mensagem aqui. Se você faz isso, provavelmente as pessoas não vão te mandar mensagem, porque você está só vendendo para elas. Agora, se você todos os dias fez um conteúdo, ensinou alguma coisa, fez um stories, ensinou uma coisa bacana, você ganhou o direito de convidar essas pessoas para conhecerem a sua mentoria também. E aí, vocês querem que eu dê um modelo de como é que eu convidaria as pessoas para conhecer, para participar da mentoria individual? Então eu vou contar, vou dar exemplo para vocês, para como é que eu faria isso. Fiz lá uma sequência de 4 stories. O que eu faria? Oi, gente, bom dia. Hoje é o 2º mês do ano de 2022. O que você já fez esse ano? Você já fez o seu planejamento financeiro? Como é que foi o mês de janeiro para você? Aí eu coloco lá uma perguntinha, né? O mês de janeiro foi melhor do que 2021 ou foi pior do que 2021? Aí a pessoa vai clicar, né? Esse ou esse, beleza. Aí o segundo stories. Eu vou falar assim, muita gente acha que o ano vai mudar e que tudo vai mudar na sua vida. Mas a verdade é que as coisas não mudam se você não mudar primeiro. Então eu quero que você hoje aproveite a virada do mês para começar a se comprometer de verdade com a sua vida financeira. Quem topa mudar a relação que tem com o dinheiro e com a vida financeira hoje? Aí eu coloco, topo, não topo, beleza. Para que eu tô fazendo isso? Para eu começar uma conversa com a pessoa lá nos stories, tá? Aline, tenho muita vergonha, não sei fazer vídeo. Você pode fazer tudo isso que eu tô ensinando para você por texto. Você pode fazer por texto, não tem problema algum. Só que você vai seguir a sequência que eu tô falando para vocês aqui. Combinado? Depois que eu gerei conteúdo, então isso que eu fiz agora foi só gerar conteúdo. Falei do mês, falei de mudar a vida, falei de posicionamento, beleza. Depois que eu fiz isso, aí eu vou falar assim, e eu tenho um presente para você que tá aqui comigo. Eu abri a minha agenda de fevereiro para atender 5 pessoas de forma gratuita, dando uma mentoria de planejamento financeiro. E se você quer ganhar essa mentoria de planejamento financeiro comigo, me manda uma mensagem aqui que eu te explico como funciona. Ponto! Sabe quanto tempo que vocês vão demorar para fazer isso? Em média, 5 minutos. Se a gente for falar, vai dar 1 minuto, tá? São 4 stories, vai dar 1 minuto gravando. Mas eu entendo que você vai ter que escrever primeiro, vai fazer alguns testes, vai errar e tal. Então você vai levar 5 minutos para fazer isso. E se ninguém te chamar? Não tem problema. O não, você já tem. Porque antes, você nem
convidava ninguém. Agora você já vai ter convidado e já vai ter a percepção de alguém que mandou mensagem para você. Vocês estão percebendo isso? Então, não é uma coisa muito complexa, só que a gente precisa fazer esse convite. Se a gente não faz, as pessoas não chegam. Perceberam como é que é isso? É um pitch, só que eu fiz entrega de valor primeiro, depois eu fiz uma pergunta para gerar uma conversa, um engajamento, e depois disso eu convidei a pessoa para ter a mentoria individual comigo de forma gratuita. Aí quando a pessoa for para sua mentoria gratuita, aí você segue o que está lá no eFink, faz a reunião de alinhamento usando a estratégia do spin, que a gente ensinou para vocês. Vai lá, faz o spin e fecha, faz a proposta e fecha. Ah, Aline, mas e aí? Você falou que pode fazer isso todo dia. Pode. Quando for amanhã, aí você não vai pegar de novo o mesmo gancho, né, gente? Aí você vai pegar um outro gancho. Imagina, amanhã é quarta-feira. Aí você vai pegar outro gancho. Gente, hoje é quarta-feira, metade da semana. E aí, como é que foi a sua semana? Sua semana foi produtiva? Sim ou não? Você está satisfeito com o resultado financeiro que você tem hoje? Sim ou não? Quem não está satisfeito com o resultado financeiro, manda uma mensagem aqui para mim que eu posso te ajudar, te dando uma mentoria gratuita para te ajudar a resolver esse problema. Vocês entendem? Então, é isso, gente. É você focar em gerar valor. Anota essa sequência. Você gera valor, você começa uma conversa e depois você faz o convite. A Nanda colocou, vou oferecer consultoria ao vivo na live. Excelente, Nanda. E vocês podem fazer na live, no post, no feed, no WhatsApp. Sabe o status do WhatsApp? Vocês podem fazer uma sequência com 4 e colocar no WhatsApp. Essa mesma sequência que eu ensinei para vocês agora, pode estar lá no WhatsApp. Você clica lá no status e coloca. Mês de fevereiro começando. Você está satisfeito com a sua vida financeira? 2022 está sendo melhor do que 2021 para você? Se você quer de verdade ter um ano melhor, eu posso te ajudar te dando um presente, que é uma mentoria gratuita, uma sessão de mentoria gratuita. E me manda mensagem aqui no WhatsApp. Então, vocês podem usar a mesma coisa para fazer o convite em vários lugares. Não precisa ficar achando que é só pela rede social. E teve gente que falou aqui, ó. Acho que foi o Christian. O Christian falou assim: Aline, eu não posso usar a rede social. Como que eu faço? Você vai usar a mesma coisa, Christian, só que pessoalmente com as pessoas. Se você estiver na padaria, você pode falar com alguém. E aí, o mês está começando, né? Tá. Nossa, janeiro voou. E aí, como é que tá o ano para você? Gente, é conversa. Clientes são pessoas. Venda é relacionamento. Se a gente quer vender, a gente tem que puxar o relacionamento com as pessoas. E às vezes vocês ficam numa coisa muito, porque eu tenho o quê? E eu tenho que fazer um pitch, eu tenho que fazer uma página, eu tenho que fazer não sei o quê. E vocês deixam de aplicar o simples que funciona. Isso é uma estratégia que eu ensinei pra vocês. Eu só simplifiquei. Eu poderia chegar aqui e falar, você pode usar uma técnica AIDA, que tem dentro do curso, né? Eu falo da técnica AIDA, que é chamar a atenção, depois você tem que gerar o interesse, depois você tem que desenvolver a conversa para ela ter desejo e depois você chama para ação. Eu poderia falar super difícil com vocês. Eu simplifiquei para vocês entenderem que é muito mais simples você fazer na prática do que a maioria das pessoas fica ensinando, né? Porque as pessoas não ensinam porque elas acham que se elas não ensinarem, elas vão vender o curso. Mas não é nada disso. Então, tem que aplicar. Moni Florencio. E como seria esse planejamento financeiro para a pessoa? Moni, não sei se você já é minha aluna. Lá dentro da formação, do eFink e da pós-graduação, eu ensino pelo menos 3 primeiras sessões que você pode fazer com a pessoa. Tem o foco na solução,
que é quando a gente vai ajudar alguém que está com um problema específico, inclusive a turma nova. Na terça-feira que vem a gente já vai ter aula e eu já vou ensinar o foco na solução para vocês começarem a treinar, tá? Então isso é uma forma que você pode fazer. Tem o segundo tipo, que é um alinhamento financeiro, então você vai ajudar a pessoa a entender o que está de errado na vida dela e como é que ela pode começar essa jornada para poder mudar isso. E aí o alinhamento financeiro, ele tem toda a estrutura para depois você vender isso para a pessoa. Tem a seção que é focada em investimentos, para quando a pessoa fala que quer aprender a investir. Então, para quem trabalha com investimento, é a mesma coisa. Mês de fevereiro começou. E aí, você já fez seus investimentos? Em janeiro você conseguiu investir o quanto você queria? O quanto você está satisfeito com a sua reserva financeira? Vai puxando assunto, quer aprender a investir e criar sua reserva? Me manda uma mensagem aqui. E aí, se é assim, lá no Think na Pós, tem a seção que é potencial investidor, que aí você vai usar o potencial investidor para poder fazer a primeira sessão de alinhamento com quem quer investir. Então, tem pelo menos 3 sessões diferentes, tá? A Kátia falou que quando ela coloca conteúdo no Instagram, também coloca no WhatsApp e no Face. É isso mesmo. Teve uma aluna sua que você entrevistou e ela falou que conseguiu cliente no Uber. Conseguiu, gente, eu também, tá? Nossa, gente, eu fechava cliente na praia, na academia, no Uber, no cabeleireiro, na festa de criança, em tudo quanto é lugar. Até hoje eu faço isso. Tem um aluno meu agora que eu conheci no navio, no cruzeiro. Agora eu posso contar, né? Eu conheci no cruzeiro o Henrique e a gente conversando, primeira noite de navio, a gente conversando na mesa e eles foram contando o que eles faziam, né? Eu conheci o Henrique, a Katia e os filhos deles, eles contando o que eles faziam e eu também começamos a contar e ele se interessou por fazer a formação. Então o que eu ensino pra vocês, gente, é uma coisa simples, que funciona. Claro que tem a técnica, tem a estratégia. Depois que o Henrique me conheceu, que a Katia me conheceu, depois eles começaram a acompanhar os conteúdos. Então depois tem. Mas o primeiro contato, você precisa iniciar um relacionamento. Sem relacionamento não tem venda, tá? Se você não começar pensando que é um relacionamento, se você focar que é uma venda, você trava e não consegue vender para ninguém, certo? Me conta aqui nos comentários para vocês entenderem e perderem esse medo de vender. Quem é que se sente ofendido quando eu convido para poder fazer parte da minha formação ou da pós-graduação? Alguém aqui se sente ofendido? Quando eu convido vocês para assistirem algum curso gratuito, vocês se sentem ofendidos? Eu acredito que não. E se alguém se sentir também, é sobre ele, não é sobre mim. Quando eu faço lá um anúncio convidando para meu curso gratuito e alguém vai lá e comenta, é tudo mentira, não tem nada gratuito nessa vida, não sei o quê. É sobre ele, não é sobre mim, sabe? Então, quando vocês ficam com medo de fazer um convite, vocês que estão colocando isso na cabeça de vocês. Vocês ficam pensando assim, ai, mas se eu convidar, eu vou estar querendo vender para eles, isso é feio. Não, gente, acaba com esse pensamento. Não é feio, não. Você está abrindo uma oportunidade para aquela pessoa ter o seu acompanhamento. Você está dando de verdade um presente para ela. Quando eu convido alguém para assistir minhas aulas gratuitas, eu sei que eu vou ensinar de verdade. Eu não vou enganar ninguém, eu não tô ali para enrolar as pessoas, eu sei que o tempo das pessoas é muito valioso. Então, eu tenho total tranquilidade de convidar vocês para as minhas aulas gratuitas, para as minhas lives gratuitas, e eu faço o convite para vocês conhecerem o meu curso, conhecerem a pós-graduação. E é isso que eu quero que vocês façam com os clientes de vocês. Que vocês tenham coragem de fazer a live, o post, os stories, falando, entregando valor de verdade, convida para fazer a sessão com você, entrega valor de verdade na sessão e depois faz a venda, oferta o teu trabalho. Porque aí sim você vai perceber que vão ter pessoas que vão aproveitar só o gratuito e tá tudo bem, porque você está oferecendo gratuito, mas tem pessoas que vão de verdade começar com você ali, vão gostar do seu assunto, vão ver que você pode ajudar e vão te contratar. E olha, para você ter uma renda de R$5.000 por mês, você só precisa ter 5 clientes.
Você só precisa fechar 5 clientes no mês. Só que se você quer fechar 5 clientes no mês, não adianta você falar só com 5. Você vai ter que falar com 50 pessoas para você conseguir fechar 5. Tá tudo certo. E eu gosto de falar isso para vocês porque às vezes vocês ficam frustrados. Vocês acham que todo mundo que vocês falarem precisa fechar. E aí quando você leva um não, você fala, acho que eu tô fazendo errado, porque eu levei não. Não é isso não. É normal. Você vai falar com 50 pessoas e dessas 50, 5 vão se interessar e vão fechar. Essa é a sua meta. Então você vai ficar pensando agora, como é que eu posso gerar valor no meu Instagram, fazendo convites todos os dias, para que eu consiga conversar com 50 pessoas pelo menos durante o mês, para poder fechar 5. Perceberam? Essa é a meta. E aí, fazendo isso de forma consistente e constante, você vai ver que no primeiro mês não consegui falar com 50. Aí você vai melhorando a captação. No segundo mês, consegui falar com 40. Fechei só 3. Legal, aí você vai melhorar a sua venda. E assim por diante. Você só vai conseguir melhorar o que você já começou. Se você não começa, você não consegue melhorar. Certo? Então, 4 passos aí para o seu Instagram, o Instagram que atrai clientes de verdade. Primeiro ponto, definir os temas e as pessoas que você quer ter como cliente, para fazer o seu Instagram focado nesse tema e nessas pessoas. Segundo ponto, preparar o seu Instagram com informações claras. Explicar realmente o que você faz. Se você fala de educação financeira para endividados, deixa claro lá, educação financeira para endividados. Se é investimentos, eu te ensino a investir de maneira prática e rápida. Deixa clara essa informação. Terceiro, use uma linguagem simples. Lembre-se que as pessoas que estão no Instagram, elas não estão ali para estudar, nem para fazer faculdade. Elas estão ali para se divertir, para se distrair. Se você usar uma linguagem complexa, elas vão embora do seu perfil. Então, use uma linguagem simples. Quarta coisa, convide abertamente as pessoas para conhecer o seu trabalho. Se você vende mentoria individual, convide para agendar uma mentoria gratuita com você de uma sessão para depois você vender para ela. Se você faz palestras, avisa, contatos para palestras, me mande mensagem no direct. Se você tem um curso, fale do seu curso, porque o que você não fala, as pessoas não adivinham e aí elas não vão comprar de você. Seguindo esses 4 pontos, são sementinhas que você vai plantar, lógico, tem um tempo para isso tudo funcionar, mas se você seguir esses 4 pontos, você vai ver que você vai ter um Instagram que atrai pessoas, mas não só atrai pessoas, qualquer pessoa, vai atrair pessoas interessadas no seu trabalho para poder te contratar como educador financeiro. E aí você não precisa ter um perfil de 1000 pessoas, porque não importa se tem 1000, se tiver 200 pessoas e 50 se interessarem, já tá ótimo, porque você tem foco de conseguir 5 para poder fechar com vocês. Claro aí, esses 4 passos? Gente, espero que essa live tenha ajudado vocês a, de verdade, usar o Instagram como um canal de venda da sua mentoria, quebrado aí vários paradigmas, né? Várias crenças em relação ao Instagram. A gente tem muita referência de influenciadores e a gente fica querendo se comparar com os grandes influenciadores. Só que o serviço que a gente vende é totalmente diferente, tá? Totalmente diferente do que a gente oferece com a nossa mentoria. Então, fiquem atentos nisso e comecem. Comecem de verdade, porque é uma vitrine, vale a pena fazer. Pessoas que já te conhecem e nem sabem o que você faz, começam a te acompanhar no Instagram e começam a se interessar pelo seu trabalho. E lá dentro do EFINC e da pós-graduação, a gente tem módulos específicos para ensinar vocês a usar o Instagram. Tudo, desde como cria a sua conta, até como que cria o conteúdo, como que você faz um pitch de venda, como você faz a primeira sessão, tem tudo lá dentro do curso. Inclusive, vocês têm uma aula ao vivo por mês com a Grazi, que é a nossa especialista em rede social, para poder ajudar vocês, tirar dúvida, trazer novidades, atualizações. Então, fiquem ligados que lá dentro a gente tem tudo isso para poder vocês colocarem em prática. Bora crescer? Tchau, tchau!